Olá, tudo bem? É um grande prazer nos reencontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. Quero deixar aqui a minha gratidão a todos aqueles que assistem aos vídeos, que acompanham o canal. Muito obrigado. Para aquele que está chegando agora pela primeira vez, peço que se inscrevam e que compartilhem os vídeos em suas redes sociais. Muito bem, minhas amigas e meus amigos, estou iniciando uma nova série aqui no canal, chamada Vídeo Recorte. Ou seja, são pequenos recortes que realizo em exposições realizadas já há algum tempo atrás. Pequenos momentos que eu acredito serem muito interessantes, porque trazem a temática das exposições de uma forma bastante resumida, bastante objetiva, como nós falamos, direto ao ponto. Espero que esses vídeos recortes possam ser proveitosos a todos, motivando a reflexão e que possam fazer sentido a você que está assistindo e que acompanha a este canal Esperança de Luz. Bom vídeo a todos. Muito bem. Cada vez que a pessoa busca fazer essa sua reforma interior, começa a se descobrir as suas imperfeições, e isso dói internamente, muitas vezes a pessoa precisa de ajuda. A pessoa entra realmente numa situação, num quadro de tristeza, de abatimento, e isso faz com que companhias espirituais, muitas vezes, comecem a se aproximar, sintonizadas com essa tristeza e esse abatimento. Então a pessoa tem muita dificuldade de sair desse quadro se não receber apoio. E estão aí as casas espiritualistas, casas espíritas e espiritualistas que têm uns trabalhos fantásticos de atuação junto a estas questões, justamente da sintonia de espiritualidade da tristeza, não é? Do desânimo, da tristeza, da desesperança, que se vinculam às pessoas que estão com este quadro que eu comentei. Então as casas buscam auxiliar essa pessoa através da retirada desse distúrbio psíquico-espiritual, fazer com que a pessoa saia desse quadro para que se cortem esses laços, essas sintonias. Só que essas entidades espirituais que se vinculam pela sintonia com a pessoa nesse quadro de abatimento, elas não querem desistir. Não querem perder essa sintonia, esse vínculo. E isso faz com que a pessoa busque fugir de fazer qualquer tratamento. Então, muitas vezes ela vai na primeira vez, na primeira semana, normalmente é assim que funciona, uma reunião por semana, um atendimento por semana, faz a primeira aproximação, faz um atendimento fraterno, expõe os seus problemas, recebe orientações, e aí começa o tratamento, de fazer com que se corte esses laços de sintonia com essa espiritualidade abatida, com desesperança e tristeza. O que acontece? Então, essas entidades fazem com que a pessoa, mesmo indo na primeira, na segunda vez, essas entidades começam a fazer com que a pessoa desista. Não está dando certo. Ou então, como está mexendo muito internamente na pessoa, dá angústia muito grande. Então, às vezes, a pessoa é levada a pensar que essa angústia ela é proveniente da casa, daquele tratamento. É aquele tratamento, aquela casa que está gerando essa angústia. Aí, muitas vezes, a pessoa diz, esta casa, esse local não é muito bom, não é muito adequado, eu vou procurar um outro local mais adequado. Aí vai para outra casa, onde o trabalho é basicamente o mesmo, de recortar, de tirar esses laços de sintonia da espiritualidade mais densa. Aí lá acontece a mesma coisa, 1, 2, 3 reuniões e depois a pessoa vai embora, desiste. E isso é muito interessante da gente prestar atenção, porque caso aconteça conosco, com algum familiar nosso, que a gente possa estar atento para fazer com que a pessoa não desista. Porque esse é como se fosse assim, o pico do quadro de tristeza, de desesperança. Depois que passar aquele pico, começa a melhorar. Então a pessoa tem que ter paciência e persistência de passar por essa situação
enfrentando essas fugas, essas resistências à mudança, porque mexe interiormente, dói, não é? Gera essa angústia, mas a pessoa tem que ter paciência para não fugir dessa tão necessária viagem interior de se conhecer e na busca de se corrigir. Que é isso o que todas as casas espiritualistas, de uma forma voluntária, fraterna, muito meritória, buscam auxiliar todos que a ela procuram, ou seja, trazer esse conhecimento e os procedimentos, as práticas de se cortar esses laços e que a pessoa consiga se elevar e conduzir a sua vida normalmente. Muito bem, gostaria de falar agora sobre essa questão de buscar se conhecer. Muitas vezes a pessoa não quer se conhecer, a pessoa não quer buscar no seu interior o que lhe prejudica, o que lhe gera esse abatimento, essa desesperança. Porque ela tem o seu jeito e ela considera como o seu jeito o mais correto para ela, o mais adequado. Então, com isso, ela acaba gerando uma dependência emocional com coisas e pessoas. Em que sentido? Como ela não consegue ter forças de se mudar, ela não deseja se mudar, justamente porque gera dores. Então ela busca pessoas e coisas e situações e casas para que ela possa se vincular e utilizar a energia mais elevada daquela pessoa, a energia mais elevada daquela casa, para que ela possa se abastecer de uma vibração boa e se sentir melhor. Isso é o que a gente chama, inclusive dentro da psicologia, como sendo uma bengala emocional. Ou seja, a pessoa tem que estar junto num lugar, num determinado lugar, ou junto com determinada pessoa, aí ela se sente bem. Quando ela se afasta, interrompe essa vibração e ela retorna à sua vibração interior vinculada ao seu íntimo, às suas imperfeições. Então isso é uma coisa muito perigosa de acontecer e que muitas vezes nós observamos pessoas que vão sempre num lugar, mas quando se afastam, não conseguem suportar a sua própria vibração e entram em abatimento. Olha como é importante nós não nos desviarmos do foco da transformação interior. Não adianta buscarmos essas bengalas psicológicas, emocionais, porque isso não vai nos conduzir à nossa evolução. Isso nos traz um breve alento, um breve consolo, que muitas vezes é muito necessário. Principalmente, como eu falei no quadro anterior, na busca de casas espiritualistas, buscando ajuda, quando nós lá adentramos, depois de um tempo, nos sentimos bem. Mas isso não significa que realizamos o dever de casa, não é? Ou seja, a nossa transformação interior. Nós estamos num lugar que gera muita vibração boa, muita vibração positiva, até também devido à própria espiritualidade que trabalha naquele local. Isso gera uma vibração muito boa. Então, quando nós estamos lá dentro daquela casa, junto daquelas pessoas, nós sentimos perfeitos, muito bons, felizes, alegres e sorrimos. E quando voltamos para casa, depois de uma semana ou duas sem visitar aquela casa, aquela determinada casa de espiritualidade, nós retornamos ao nosso abatimento. Isso significa que não adentramos intimamente, não buscamos resolver as nossas situações. E, devido a isso, nós buscamos responsabilizar tais e tais coisas. Então, nós começamos a pensar que a culpa sempre a responsabilidade é de outra pessoa, a responsabilidade é de outro local. Então, ela não fica mais satisfeita nem consigo, nem com os outros. Então, ela começa a buscar colocar desculpas que ela não pode mais adiar essa transformação interior. E através das desculpas ela tenta empurrar. Só que isso não resolve o problema e o abatimento, a tristeza cada vez vai ficando mais profundo. E a angústia por sua vez também. Então nós vamos observando que para resolver o problema não adianta nós reclamarmos de tudo e de todos. E também não adianta nós colocarmos, como eu falei, essas bengalas psicológicas. Nós temos que encarar de frente com coragem e com vontade firme, vontade de rocha, né, como eu falei, essa nossa viagem interior. Buscar se conhecer e
através dessa escala de valores baseadas nos princípios cristãos, não é? Nós vamos realmente trabalhando com muita paciência, com muita calma, sem querer ultrapassar, pular etapas. Não adianta essa questão superficial, porque não dá certo. Ela tem que ser realmente profunda para valer a pena. Então, a mensagem deste quadro é justamente essa. Não adianta subterfúgios, não adianta desculpas, não adianta outros caminhos. O caminho é esse, é verdadeiramente dessa viagem interior. Então, minhas amigas e meus amigos, esta é a mensagem. Espero que tenham gostado do vídeo recorte. Quero, mais uma vez, agradecer a todos aqueles que acompanham o canal, que assistem aos vídeos, que se inscreveram. Quem está chegando pela primeira vez, peço que se inscreva e que compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Quero convidar a todos a nos reencontrarmos num próximo vídeo. Muito obrigado e até lá!